Seja bem-vindos ao Mentes que Brilham. Investigadores da Universidade de Aveiro descobriram a resposta para um fenómeno que há 100 anos Einstein garantia não ter solução. Falamos da impossibilidade de medir a velocidade instantânea de micro e nanopartículas em suspensão num líquido ou em gás. Na segunda parte do programa falamos de um estudo sobre a dor neuropática, um tipo de dor crónica que afeta gravemente a qualidade de vida. Mas para já, uma equipa portuguesa que descobriu uma forma de medir a velocidade instantânea de micro e nanopartículas. A investigação foi publicada numa conhecida revista internacional de nanotecnologia e promete revolucionar várias indústrias. É meu primeiro convidado, Luís Carlos, do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal e ao Mentes que Brilham. Vou-lhe pedir para falarmos um pouco desta descoberta, talvez começando por explicar o que é o movimento browniano. Com certeza. Muito boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite. Bom, o movimento browniano é o movimento de partículas no seio de um líquido. Foi descoberto no século XIX por um botânico escocês que estudava grãos de pólen em água e verificou que os grãos tinham um movimento aleatório no fluido, na água. E fez uma série de observações sistemáticas e reportou-as, mas, enfim, a explicação para aquele movimento aleatório ele não a conseguiu dar e, durante muito tempo, o movimento intrigou bastante a comunidade científica. Enfim, até se chegou a alvitrar a possibilidade de haver uma vida própria naquela matéria, porque era matéria orgânica e, portanto, enfim, foram repetidas experiências com grãos de areia, que era uma matéria inorgânica, portanto, sem vida, mas verificou-se o mesmo comportamento, portanto, excluiu-se essa possibilidade de haver ali uma entidade, enfim, que estava subjacente a esse movimento. E, portanto, só em 1905 Einstein deu uma explicação para esse movimento e foi uma explicação que hoje nos parece relativamente simples, mas obviamente na altura foi um marco, dizendo, bom, esse movimento não é mais do que a consequência de colisões dos grãos de pólen com as moléculas de água, que se agitam e que se movimentam em função da sua temperatura. Quanto maior é a temperatura das moléculas de água, maior será esses movimentos e, portanto, essas colisões, milhões de colisões nos grãos de pólen, fazem com que o grão de pólen tenha um movimento errático. Sei lá, há uma imagem que explica isto, que é, imagine um balão grande num estádio de futebol que está a ser impulsionado pelas mãos dos assistentes. E eu estou a visionar o movimento do balão por um drone que plana, digamos, por cima do balão. E o que é que eu vejo na imagem do drone? O balão a ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, erraticamente, em função dos impulsos que cada um dos assistentes e que estão no estádio dão no balão. Portanto, é basicamente este o movimento browniano e a explicação desse movimento. Foi muito curioso porque, na altura, portanto, estamos a inícios do século XX, o conceito de átomo ainda não era unânime na comunidade científica, em particular nos físicos, e esta explicação de Albert Einstein e depois experiências subsequentes vieram consolidar isso. E a vossa investigação propriamente dita? O que é que vem agora descobrir? Sim, mas já agora deixe-me comentar um pouco a introdução e que fez ao tema, porque, bom, de facto, em 1907, portanto 2 anos depois do primeiro trabalho, Einstein diz claramente num artigo que
devido a este movimento errático que eu mencionei anteriormente, que ocorre em escalas temporais muito curtas, cerca de 1 milhão de vezes mais rápido do que 1 milissegundo, portanto são de facto escalas de tempo muito curtas, devido ao facto de, nestas escalas de tempo, a direção e o sentido do movimento variar, eu, para medir a velocidade, teria que ter instrumentos muito precisos, instrumentos que me permitissem não só medir intervalos de tempo muito curtos, mas variações de posição dos grãos de pólen ou de uma partícula nesses mesmos intervalos de tempo muito curtos. É por isso que ele considerou que não era possível. E é por isso que ele considerou que não é possível. Portanto, não é nenhuma impossibilidade principal, digamos, fundamental, não é uma questão de princípio da teoria, mas era uma questão de falta de ferramentas, era uma questão tecnológica. E agora? E, portanto, demorou 100 anos para encontrar condições para medir essa velocidade instantânea em micropartículas. Isso não foi feito por nós, foi feito por grupos americanos já há 2, 3 anos, que conseguiram fazer isso. Portanto, conseguiram medir a velocidade instantânea do movimento browniano de uma micropartícula em fluidos, usando uma técnica, enfim, no fundo, faz-se uma armadilha com luz e nessa armadilha aprisiona-se uma partícula e depois consegue-se ver o movimento da partícula na armadilha num certo intervalo de tempo. Com nanopartículas, mais uma vez, esta tecnologia não permite medir a velocidade e, portanto, aí sim apareceu Aveiro, não é? Aparecemos nós e basicamente o que fizemos foi usámos um outro método completamente diferente deste, porque de facto este, como eu disse, tem esta limitação tecnológica. Usámos um outro método. Que consiste em? Consiste no seguinte. Nós trabalhamos desde 2010 em medir a temperatura de objetos através da emissão de luz desses objetos. Portanto, isso enfim, é um tema que é mais ou menos conhecido na comunidade, já desde há umas décadas. A nossa contribuição foi aplicar o que era conhecido a sistemas de dimensão baixa, portanto, a nanopartículas, são partículas 1 milhão de vezes mais pequenas do que o milímetro, que é tipicamente a espessura de um dos nossos cabelos. Portanto, a nossa contribuição foi, para essas partículas e pequenas, a emissão de luz dessas partículas pode ser usada para medir a temperatura. Portanto, isso é aquilo que nós temos vindo a trabalhar. E o que fizemos desta vez foi, como o movimento browniano, lembra-se do que eu disse, depende da agitação térmica do meio, e essa agitação térmica é obviamente função da temperatura. Medindo a temperatura, através da emissão de luz, nós conseguimos medir a velocidade. Portanto, enfim, há mais uns detalhes técnicos pelo meio, mas, enfim, a ideia principal... De uma forma simples é assim que podemos traduzi-la. É assim que nós podemos traduzir. E esta investigação, no fundo, esta descoberta, acaba por potenciar o desenvolvimento de novos processos de refrigeração. Eu li, vou precisar que me explique porquê e, no fundo, revolucionar indústrias. Sim, pois, no fundo é a questão de... Como é que pomos na prática? Exatamente. Bom, nós hoje vivemos eu não posso deixar de fazer este comentário. Nós vivemos hoje uma época em que mesmo a investigação científica sente um pouco a pressão de ser feita em função de uma aplicação. E, obviamente, isso é muito importante, mas nós não nos podemos esquecer que há dezenas de exemplos que, quando foram desenvolvidos, não havia
aplicação nenhuma em mente. Portanto, havia a preocupação de entender o problema e de o caracterizar e depois, bom, a explicação está aí, é facultado à comunidade o problema e a sua explicação e, tranquilamente, com o passar do tempo, surgem aplicações. Quer dizer, e há variadíssimos exemplos de situações destas. Neste caso, há aqui uma questão que é uma questão mais fundamental, que é, bom, se eu consigo medir a velocidade instantânea do movimento browniano, isso vai-me permitir ter uma melhor compreensão de como é que as partículas, as nanopartículas, interagem com o líquido e de que forma é que isso pode esclarecer algumas questões fundamentais, como, por exemplo, o transporte de energia e de calor a uma escala nanoscópica, portanto, a uma escala muito pequena. Portanto, esse ponto é um ponto importante. Depois, pensando numa aplicação ou pensando numa potencial aplicação, estes nanofluidos, que como referiu quando apresentou a peça, são líquidos que incorporam pequenas partículas, nanopartículas, estes nanofluidos têm uma propriedade muito interessante, que é a sua condutividade térmica é superior à condutividade térmica do fluido normal. O que é a condutividade térmica? Bom, a condutividade térmica é, digamos, mede a forma como o fluido transfere calor. Bom, isso é conhecido e é usado, por exemplo, em todos os sistemas de refrigeração. É a forma, digamos, que foi encontrada para dissipar o calor das máquinas industriais. E não só, também dos nossos espaços, em que vivemos, os sistemas de refrigeração usam, na maior parte dos casos, um fluido que, no seu movimento, transfere calor da máquina industrial para o ar ou para, enfim, um outro meio. Ora, se eu conseguir aumentar esta capacidade de transferir calor, portanto, se eu aumentar a eficiência deste processo, como aumentando a condutividade térmica, bom, eu vou potencialmente provocar um grande impacto em todos estes sistemas de refrigeração. Dois aspectos só. Temos mesmo que terminar, mas conclua. Muito breve. Se eu quiser miniaturizar, portanto, se eu quiser desenvolver sistemas de refrigeração a uma escala mais pequena, eu preciso de facto ter um sistema muito mais eficiente. E, portanto, aí estes nanofluidos são muito importantes. Como a condutividade térmica tem a ver com o movimento browniano, a ligação é feita por aí. Luís Castro, agradeço o facto de vir aqui ao Porto Canal, dar-nos também uma lição de física. Nem sempre falo de física no nosso programa. Vamos agora para o exterior. Fomos até à Universidade do